Será que os homens ignoram os sinais há demasiado tempo? Será que tudo danifica os espermatozoides desde cigarros a telemóveis? Estará a espécie humana à beira da extinção porque os espermatozoides de hoje não são de qualidade? Hoje separamos os factos da ficção. Pedimos a 3 jovens viris para testar os seus espermatozoides numa série de testes reveladores. 36,3. Acho que estes ovos estão quase cozidos. Acompanhamos a história de 3 homens que exploram o que pode ser feito quando os espermatozoides não são de qualidade. Espermatozoides a tentar fertilizar um óvulo. É uma batalha em que só os mais fortes terão sucesso. Ao compreender mais sobre espermatozoides, podemos dar-lhe uma hipótese. O Wade é o típico neozelandês de 28 anos, igual a todos os seus amigos, exceto numa diferença escondida. Há cerca de 2 ou 3 anos quisemos ter filhos. Fomos pressionados pela família para esperarmos até depois do casamento. Foi o que fizemos. Não percebemos que temos um problema até começarmos a tentar. Wade e a mulher Joe queriam engravidar. Ao fim de um ano sem sucesso, Wade pesquisou o assunto e tentou a abordagem de faça você mesmo. Pensei no que poderia fazer para aumentar as probabilidades. Talvez pondo os bons mais perto do objetivo, para não terem de andar tanto. Tentamos tudo isso. As posições que oferecem maior profundidade, depois de terminar, deixar ficar durante uns minutos. Tentámos a abstinência, esperar uma semana e depois tentar, o que foi muito difícil para mim. Tentámos como coelhos a ver se funcionava, não tivemos sorte. O Wade percebeu que precisava de mais do que sorte. Deu o primeiro passo para identificar questões relacionadas com os espermatozoides e mandou analisar o sêmen. As amostras de sêmen são comparadas com padrões estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Os espermatozoides são contabilizados. Se houver menos de 20 milhões no mililitro de sêmen, isso é considerado subfértil. A morfologia dos espermatozoides também é importante, a forma dos espermatozoides. Até uma amostra saudável terá muitos espermatozoides mortos ou defeituosos. Idealmente, deverão existir pelo menos 30% de espermatozoides vivos e de aspecto normal. Nas amostras do Wade, quer a contagem de espermatozoides, quer a sua morfologia, não eram adequadas. Eu pensava que era a altura certa. Fazia o que tinha a fazer, mas sem resultados. Como homem, a pressão acaba por afetar. De uma perspectiva masculina é muito difícil falar sobre isso. É como se... Olá, o meu nome é Alistair e sou infértil. Pois, é isso mesmo. Alistair e Sam estão na segunda ronda de um tratamento de fertilidade chamado injeção intracitoplásmica de espermatozoides, IICE. O primeiro passo é uma série de injeções de hormonas para enganar o corpo de Sam e levá-lo a amadurecer muitos óvulos. Sinto muito culpado porque é a Sam que passa por todo o tratamento. Não posso fazer nada para aliviar este fardo. Foi há 5 anos que Alistair descobriu que os seus espermatozoides não tinham qualidade. O meu médico chamou-nos. Os resultados da Sam eram ótimos. Ele disse que o problema estava em mim. Da forma como ele falou, eu percebi imediatamente que os resultados não eram nada famosos. Na verdade eram maus, mas iam ser ainda piores. Eu tinha uma baixa contagem de espermatozoides. O médico disse que para muitos homens isso não é muito importante. Mas eu tinha um problema. A baixa mobilidade dos espermatozoides. Acho que também eram defeituosos. Não só não nadam muito bem, como quando chegam ao óvulo, não conseguem fertilizá-lo. Alistair tinha espermatozoides defeituosos e insuficientes. Além disso, tinham pouca mobilidade. Isto significa que mais de 50% dos espermatozoides saudáveis não eram capazes de seguir em linha reta. Por isso, não tinham qualquer hipótese de fazer a grande viagem até ao óvulo. Um espermatozoide saudável move-se a velocidades estonteantes, nadando 600 vezes o seu comprimento em 1 minuto. É o equivalente a um homem a nadar 60 km/h. Mas no caso de Alistair, era pouco provável que qualquer espermatozoide conseguisse atravessar essa distância até ao óvulo. Quando chegámos a casa nessa noite, apercebi-me de que não iríamos conceber. Não iríamos ter uma criança naturalmente. Na verdade, as nossas hipóteses eram extremamente remotas, como disse o médico de família.
Foi muito perturbante. Não percebi a que ponto, até o Alistair e eu nos deitarmos na cama, tê-lo sentido a mexer-se e ter percebido que estava a chorar, o que não é habitual nele. É muito doloroso e devastador porque a escolha de não ter filhos não foi nossa. Nós queremos ter filhos, mas não está nas nossas mãos. A reprodução é uma função básica com a qual contamos. Toda a gente acha que é fértil. Ninguém pensa que é ou vai ser infértil. A fertilidade toca no âmago da masculinidade. Ouvimos muitas vezes falar de baixos níveis de espermatozoides. Se eu tivesse baixa fertilidade ou outro homem fosse 100% viril, eu iria sentir que não era um homem. Tendo ser muito masculino, não vou ao balé e coisas do género. Se não puder ter um filho biológico, nunca pensei nisso. Nunca pensei no que aconteceria se não pudéssemos. Há várias opções para os homens com baixa qualidade de esperma, mas para o Wade há apenas uma opção que está fora de questão. Acho que não ficaria feliz com um doador de esperma. Teria de ser meu filho. A ideia de a minha mulher carregar um filho de outro homem não me cai nada bem. Num homem saudável, os testículos produzem cerca de 1000 espermatozoides por segundo, 60.000 por minuto. No tempo de duração deste programa, ele irá produzir cerca de 360 milhões de espermatozoides. Parece muito, mas a qualquer momento toda a população de espermatozoides pode ser destruída. Pelo calor. A investigação sugere que a febre, os computadores portáteis, longos períodos de condução, banhos quentes prolongados, até roupa interior justa, poderão prejudicar os espermatozoides. Então, qual é a temperatura perfeita dos testículos? Os testículos deverão ter uma temperatura entre 2 a 7 graus mais baixa do que a temperatura do corpo, em todos os animais que têm escroto. Tem-se falado muito sobre se usar roupa interior justa poderá ser prejudicial para a fertilidade. Para testar a teoria de que a roupa interior justa aumenta a temperatura dos testículos e prejudica os espermatozoides, vamos aquecer 3 pares de testículos. Pegámos em 3 jovens saudáveis. Doug, estudante de gestão e agricultor nas férias. Tom, estudante de dança contemporânea. Dean, estudante e trabalhador em part-time. Equipámos Doug, Tom e Dean com um gravador de temperatura e colocámos um sensor nos testículos. O gravador foi programado para fazer a leitura a cada 3 minutos. Monitorizámos as nossas cobaias num dia normal, enquanto usavam cuecas justas de algodão. O primeiro é Doug, de 21 anos. Doug é estudante, mas gosta de trabalho físico na quinta sempre que pode. Os seus hobbies são cricket e caça ao veado. No dia que passou de cuecas justas, a temperatura média foi de 34,4, com um máximo de 35,3. A temperatura corporal é 37,6, mas os testículos devem estar mais frescos, porque estão fora do corpo. Supostamente, os espermatozoides ficam mais felizes quando estão pelo menos 2 a 5 graus mais frescos. Dean é um sagitariano de 22 anos. O seu primeiro amor é o rugby. Tem um emprego em part-time durante as férias para pagar o empréstimo estudantil. A sua média foi de 34,2 e o máximo foi de 35,3. Tom, de 24 anos, é do signo Aquário e gosta de jardinagem. Estuda dança contemporânea na Unitec. Durante a maior parte do dia, a sua temperatura esteve entre os 34 e os 35 graus. Será que as cuecas apertadas impediam a passagem do ar e elevavam a temperatura do escroto? Tudo será revelado quando as nossas cobaias usarem boxers. A seguir conheceremos Steve, que está a considerar uma reversão de uma vasectomia. Vou fazer uma incisão no escroto, sobre o canal diferente, e vou tirar tudo para ver. Wade descobre que a concepção natural não é fácil. Nada de fritos, nada de enlatado ou de pacote, nada com açúcar, nada de cigarros, nada de álcool. Wade tem uma baixa contagem de espermatozoides. Ele e a esposa, Joanne, têm tentado conceber um filho, mas nada funcionou. É o momento de procurarem um perito, apesar de ser um perito pouco convencional. Yvonne Gating é naturopata e concebeu um programa especializado para melhorar a fertilidade. É um programa que aumenta os nutrientes na alimentação usando ervas medicinais prescritas individualmente. Em geral, o tratamento tem muito bons resultados. Mas este tratamento envolve mais do que tomar alguns suplementos.
Que aparelhos elétricos tem no seu quarto? Cobertores elétricos e despertadores. Nunca deve usar cobertores elétricos. Está a dormir sobre um circuito eletromagnético. Que pena. Vai ser pior para ti. E aqui está a parte que vai ser difícil para o Wade. Nada de fritos, nada com açúcar, nada de cigarros, nada de álcool, café e de takeaway. Isso vai ser chato. Isso inclui sanduíches Subway. As sanduíches Subway era o meu escape. Se não podia comer hambúrgueres, não é a primeira escolha. É algo com que me contento. E nem isso posso comer. É uma dieta muito saudável e uma prescrição de ervas medicinais. Temos ginseng, cassandra, damiana e ginseng siberiano. Zinco e antioxidantes. Use óleos de peixe e um multivitamínico. Ótimo. Está bem? Tudo parece tão simples. Um Wade saudável deverá produzir espermatozoides saudáveis. Passam o seu material genético para a próxima geração. Podemos mudar a saúde das gerações futuras, garantirmos que, como pais, somos saudáveis antes de conceber. Hoje, Alastair e Sam estão na Fertility Associates. Alastair tem baixo número de espermatozoides, pouca mobilidade e má morfologia. Mas o tratamento IICE deverá ultrapassar estes problemas. O primeiro passo é retirar alguns óvulos de Sam. Infelizmente é a Sam que passa por todo o processo. Mas eu é que sou infértil. Se houvesse algum procedimento médico que pudesse corrigir o meu problema, eu falo-ia, para a Sam não ter de passar por tudo isto. É frustrante. Tudo o que Alastair pode fazer é dar apoio. Tenho muito pouco a ver com isto. Forneço o esperma e é só. Para que os espermatozoides sejam saudáveis, têm de se manter frescos. Já vimos como o uso de cuecas justas afetou as nossas cobaias. Agora vamos monitorizar a temperatura do escroto enquanto usam boxers. Em teoria, a amplidão deste tipo de roupa interior mantém os testículos mais frescos. O primeiro é o Doug. No dia do teste com cuecas, a média foi de 34,5. Mas com boxers, o Doug foi uma surpresa. A temperatura mais alta foi de 36,1. Usar boxers não reduziu em nada a temperatura dos testículos. No dia do teste com cuecas, a temperatura média do Dean foi de 34,2, com um máximo de 35,3. O dia do teste com boxers começou da mesma forma que o dia do teste com cuecas. Mas, à tarde, havia uma diferença considerável. No geral, o Dean manteve-se mais fresco de boxers. Mas, normalmente, ele não usa boxers. Que achou da experiência? Para o ambiente de trabalho, não são tão confortáveis como as cuecas. No dia do teste com cuecas do Tom, manteve-se abaixo dos 35 graus. Na maior parte do dia do teste com boxers, as temperaturas foram mais baixas do que no dia do teste de cuecas. Hoje foi muito fresquinho lá embaixo. Demasiada circulação de ar para o meu gosto. Acho que, se quiser sentir-me outra vez tão fresco e solto, mais vale não usar nada. É uma forma de manter as coisas frescas e aproveitar ao máximo os mecanismos naturais de refrigeração dos testículos. Há um sistema incrível de ar-condicionado. As veias envolvem as artérias para que o sangue frio que esteve no escroto passe pelo sangue quente que vem do coração e o arrefeça. É um sistema muito inteligente para reduzir a temperatura do sangue no escroto. Há muita transpiração no escroto. Não vamos falar muito disso. Há um músculo do escroto chamado cremaster, que move o escroto para cima e para baixo em resposta a mudanças de temperatura para tentar diminuir ou aumentar a temperatura dos testículos. Mas a roupa interior pode interferir com esses sistemas naturais de refrigeração. O homem que quer manter os seus espermatozoides na melhor forma deve usar boxers ou cuecas. Duas das cobaias estavam mais frescas de boxers, mas a diferença era inferior a 1 grau. Apesar de nenhum dos tipos de roupa interior ter colocado a temperatura dos testículos num limite perigoso, num dia muito quente, um homem de cuecas vai inutilizar mais espermatozoides do que um homem de boxers. Vamos saber mais sobre as nossas cobaias depois. O Wade está a tentar melhorar a sua contagem de espermatozoides e, sob a orientação de uma naturopata, deixou de consumir cerveja, tabaco e comida de plástico e segue uma receita de ervas medicinais. Não era nada do que estava à espera, especialmente por nem poder comer sanduíches de fast food. Se alguém me dissesse que tinha de fazer esta dieta sem motivo, não seria capaz. Reparei que é mais fácil sair da cama de manhã e que não fico tão cansado à noite. Era capaz de aguentar a noite toda.
Estamos a falar de desejo sexual? Esse sempre foi imenso. Espero como a maioria dos homens que também muda da Joe. A libido do Wade não precisa de progresso. Mas como é que esta dieta vai afetar os seus espermatozoides? Terá de esperar cerca de 2 meses e meio para saber. O estilo de vida saudável pode significar que está a produzir espermatozoides saudáveis, mas só vão estar maduros daqui a 74 dias. Só aí estão prontos para a ejaculação. A ejaculação é desencadeada pelo cérebro. As contrações forçam os espermatozoides a sair do epidídimo, onde está armazenado, pelo canal diferente e pelo pênis. Pelo caminho misturam-se com fluidos que nutrem e protegem os espermatozoides durante a sua longa viagem. A média de ejaculação é menos de uma colher de chá. Não parece muito, mas um homem ejacula em média 7.000 vezes durante a vida. São uns estonteantes 21 litros de sêmen. Os espermatozoides são apenas 1 litro, 5% do volume total. Steve não tinha problemas com a contagem dos espermatozoides. Aos 37 anos tinha 2 filhos e fez uma vasectomia. Mas 7 anos depois a vida mudou. Casou pela segunda vez e vai ser necessário reverter a vasectomia para poder ter filhos com a nova mulher, Nicola. Até se chegar lá é impossível descrever o que é ter um filho nosso. É ter alguém que é nosso e do nosso companheiro. Acho que não estaria certo negar-lhe isso. Falámos nisso logo no início. Eu disse que faria a reversão. Queremos ter filhos. A questão não era se, era quando. We want children. Really, at the end of the day, it came down to not a case of if, it's just a case of when. Quando Steve fez a vasectomia, o canal deferente, o tubo que transporta os espermatozoides, foi cortado e as pontas cauterizadas. Depois disso, quando ejaculava, os espermatozoides não tinham para onde ir. Acumulavam-se e eram reabsorvidos pelos tecidos circundantes. Com o tempo, esta acumulação de espermatozoides pode ser prejudicial. Mas Steve só saberá se houve danos depois da operação de reversão. O Dr. Freddie Graham, da Fertility Associates, é perito em microcirurgia de fertilidade masculina e vai realizar a cirurgia de Steve. É um pouco mais complicado do que fazer uma vasectomia. Tem de se reconstruir um vaso com 0,2 mm de diâmetro. É muito importante que o vaso não tenha fugas, caso contrário, há cicatrização e vai fechar novamente. Tem de ser reconstruído com exatidão. Vou fazer uma incisão no escroto, sobre o canal diferente, e vou tirar tudo para ver. Está bem. Vai optar por uma cirurgia que não tem sucesso garantido. Acho que já pensou nisso, não é? Falámos sobre isso. Mas tem de saber que não é garantido. No caso de Steve, há menos de 50% de hipóteses de sucesso. Mas porquê? Parece simples. Une-se o canal e os espermatozoides devem fluir. A vasectomia tem um efeito secundário na produção dos espermatozoides. Causa danos aos espermatozoides, ao epidídimo e aos tubos seminíferos, onde os espermatozoides são produzidos. Não pensei no que pode acontecer se ele nos disser que não vai funcionar. Vai ser muito difícil. Ela vai ficar destroçada. E eu também. Mas vamos ter de lidar com isso e seguir em frente. Para Steve, o risco de fracasso é contrabalançado pela possibilidade de sucesso, porque conhece as alegrias de ser pai. Não há nada como ter os nossos próprios filhos. É tudo. Podem ser os piores do mundo, mas são os nossos filhos. Tem de se viver para saber. Para aqueles que nunca lá chegam, tenho pena deles, porque não sabem o que estão a perder. Espero que a Nicola nunca tenha de passar por isso. Para dar a Nicola a hipótese de ser mãe, Steve está disposto a passar por quase tudo. Vemo-nos depois, Steve. Durma bem. Depois, os melhores espermatozoides vão ser selecionados. O único ponto de partida que temos é o seu aspecto e a forma como nadam. Tem tudo a ver com o aspecto. Vamos observar o milagre da fertilização e isso é.
O Wade está numa missão para melhorar a sua contagem de espermatozoides. Durante mais de 2 meses, sacrificou cerveja, tabaco e comida de plástico. Bebia 6 cafés por dia, 2 litros de Coca-Cola a cada 3 ou 4 dias. Tudo isso desapareceu. Precisamos de arroz? Sim. Estou muito bem comportado. Quando se está com amigos, é mais fácil comer hambúrgueres. Mas isso agora é muito raro. Neste momento, tomamos a medicação, os comprimidos. Fazemos o que temos a fazer e não pensamos nisso. Para além do problema de baixa contagem de espermatozoides de Wade, Joe também tem problemas com fertilidade. A esperança é que esta mudança na alimentação seja benéfica para ambos e lhes permita finalmente conceber uma criança saudável. Quando olhamos para a viagem assustadora que os espermatozoides têm de fazer, é um milagre que alguém consiga engravidar. A vagina, um ambiente hostil e apenas 10%, sobrevivem aos primeiros 10 minutos. Quando chegou às trompas de Falópio, o número de espermatozoides caiu de milhões para poucos milhares. Para piorar, há uma bifurcação no caminho e apenas um deles leva um óvulo maduro. Para os mais sortudos, é uma questão de encontrar o alvo. O óvulo está a 2 graus mais quente que a zona circundante. E, incrivelmente, os espermatozoides usam essa diferença de temperatura para encontrar o óvulo. O caminho até ao óvulo pode levar entre 15 minutos a 6 dias. A maioria dos espermatozoides de Alastair nunca seria capaz de fazer esta viagem devido à sua fraca mobilidade. É aí que entra o tratamento IICE. Foram retirados vários óvulos a Sam e Alastair forneceu os espermatozoides. Neste caso, temos de pegar num só espermatozoide e injetá-lo diretamente no óvulo. Os espermatozoides são colocados numa solução que diminui a sua capacidade de se moverem, fazendo com que sejam mais fáceis de apanhar. Vamos escolher aqueles que vemos que estão a nadar muito bem, mas não sabemos qual o conteúdo de ADN desses espermatozoides. O único ponto de partida que temos é o seu aspecto e a forma como nadam. Tem tudo a ver com o aspecto. O espermatozoide humano é incrivelmente pequeno. Tão pequeno que se puséssemos 300 espermatozoides lado a lado, mediriam apenas 1 milímetro. Dentro da cabeça está a informação genética necessária para criar um ser humano. Estes são os espermatozoides do Alastair, aumentados milhares de vezes. Andrea tem de imobilizá-los antes de os injetar, uma vez que durante a fertilização natural a cauda não penetra no óvulo. O que fazemos é cortar-lhes as caudas. Temos de o fazer com alguma força para que não se mexam. Ainda está vivo, mas não consegue mexer-se porque lhe cortámos o motor. Apenas 8 dos 12 óvulos tirados a Sam estão suficientemente maduros para serem fertilizados. Sob o microscópio, cada um dos óvulos é cuidadosamente inseminado com os melhores espermatozoides de Alastair. Tem de ser muito suave e ritmado. Por alguma razão funciona. Na concepção natural, quando um espermatozoide chega finalmente ao óvulo, penetra a camada exterior, funde-se com a camada interior e a informação genética do espermatozoide é introduzida no óvulo. Neste momento, o óvulo fecha-se para outros espermatozoides. Agora, os genes femininos e masculinos estão sozinhos dentro do óvulo, combinando-se alegremente. Steve quer que a mulher, Nicola, tenha a oportunidade de ser mãe. Vai fazer uma reversão de uma vasectomia que fez há 7 anos. Mas há menos de 50% de hipóteses de sucesso. Está mais nervosa do que eu. Pois estou. Não sei porquê. Eu é que vou ser operado. 7, 8, 9, 10. Bisturi. Em todas as cirurgias há um elemento de risco. Não perceber isso é não encarar a realidade. Desde que acorde no fim, está tudo bem. Hi, Steve. Olá, Steve. Aposto que está um pouco nervoso. A Rachel vai introduzir o soro, a ver se lhe dá um pouco de champanhe para poder dormir. Vemo-nos depois, Steve. Durma bem. Have a good sleep. Jenny, que lado fazemos primeiro? O meu lado.
Vamos fazer uma incisão na pele do escroto. The scrotal skin. So I'm just delivering the test Estou a retirar o testículo para fora do escroto. out of the scrotum. And I can Sinto um alto no canal diferente, onde fez a vasectomia. Depois de Steve ser aberto, torna-se óbvio que há danos sérios da vasectomia original. He's got a lot of scarring around. Está muito cicatrizado na parte superior. The O surgeon cirurgião deve ter destruído mais do que é normal. a lot more vein. Está cicatrizado. Vou ter de tentar mais acima. I'm going to have to go higher. Mais acima. Sim, aqui não está em boas condições. Nice vas here. O Dr. Graham corta centímetros do canal deferente de Steven antes de encontrar tecido suficientemente saudável para unir. Mas há ainda um problema. No, I'm afraid. Receio que não circule muito fluido. É uma desilusão. Nunca é bom sinal, se não sai nada. Disappointing. It's never good if you don't get something to come out of it. It's just not a good sign. A fertilidade do Steven está em risco. Um testículo foi unido ao canal deferente, mas sem sinais de esperma. Será que o outro lado vai ser diferente? Steven está a fazer uma cirurgia de reversão de uma vasectomia. Está a ser operado há quase 2 horas. O canal para o testículo direito foi unido, mas não se encontrou líquido seminal. To get no fluid. Não obter fluido é sempre uma preocupação. Está associado a uma elevada possibilidade de um homem não ter espermatozoides no esperma, Having sperm mesmo depois da operação. after you've put it back together. Não parece bom, mas há ainda a possibilidade de se encontrar fluido seminal no lado esquerdo. There you Cá go. estamos nós. Yep. Ainda bem, assim está melhor. So that's more. Depois vamos ver se tem espermatozoides. Whether there's any sperm in that later. Vem que estou mesmo na virilha e vou ter de pôr os testículos cá em cima. Just up there. Pode ficar com o testículo esquerdo um pouco elevado durante uns tempos. Tende a descer e é incrível como estica. It's amazing it'll stretch. I think. A operação demorou mais do que é normal. Tecnicamente foi mais difícil que o normal. But more Vamos ter de esperar para ver, daqui a 6 ou 8 semanas, se tem espermatozoides no esperma. weeks whether he gets sperm in his ejaculate. Ao fim de mais de 3 horas de cirurgia, Steve é levado para a sala de recobro. Sinto-me bastante bem. Acho que é da medicação que me deram. Ainda está a fazer efeito. And the Acho que há poucas hipóteses de fazer uma caminhada hoje. chances of me doing a power walk today are fairly slim. Steve dá uma espreitadela para ver como estão. Ai, estão muito vermelhos. Cerca de 4 vezes maiores. Deve estar tudo bem. Não vou mesmo fazer uma caminhada hoje. I definitely won't be doing any walking. Isso é o que ele pensa. Ao fim de algumas horas, já está a pé. Mas não é fácil andar com testículos 4 vezes superiores ao tamanho normal. Olá, querido. Nicola está contente por vê-lo a pé. Tens muitas dores? Não. Pois, está bem. Agora é uma questão de tempo para Steve e Nicola. Serão necessários 2 meses até que os testes revelem se a operação foi um sucesso. O tratamento IICE foi a resposta para o problema de baixa mobilidade dos espermatozoides de Alastair. Nas últimas 24 horas, 5 dos embriões fertilizados continuaram a crescer e a multiplicar-se. Se tudo correr bem, estes 5 embriões vão continuar a crescer e a dividir-se durante os próximos dias. Vão passar em embriões de 2, 4, 6 e, eventualmente, embriões de 8 células. Não importa quantas vezes se faz o IICE, fascina-me sempre. Não podemos esperar para ver o que acontece no dia seguinte, para vê-lo transformar-se de 2 para 4 para 8 células para serem transferidos. Nunca deixa de surpreender como se obtém um ser humano de uma célula e de um espermatozoide. Tudo o que Sam e Alastair podem fazer é esperar até que um dos embriões atinja a fase das 8 células. Na minha perspectiva, sinto que forneci o esperma, mas não tive muito poder de decisão. Não tenho a sensação de que os meus espermatozoides funcionaram. Foi a embriologista que fez um bom trabalho. Temos um com 6 células e 5 com 7 células. 3, 4, 5, 7 cell. Nesta última verificação, a embriologista Andrea decide qual dos embriões vai ser implantado em Sam. You're looking really good today.
Têm muito bom aspecto. Há 3 com 8 células. Escolhi transferir o que chegou primeiro às 8 células. Está muito bonito hoje. Este é o escolhido. Tenho de admitir que é muito emotivo ver a embriologista a tirar uma fotografia do embrião que vai ser transferido para a Sam. Viam-se as 8 células em que se dividiu. Era uma mancha arredondada. É muito emotivo saber que aquilo pode vir a ser o nosso filho. Podem ficar com essa para o álbum. Depois de fazermos a transferência, vou fazer um vídeo dos que lá ficaram. Correu muito bem. Foi um pouco assustador porque toda a gente dizia que era um embrião muito bom e que vai correr tudo bem. E eu pensava que ainda temos muito pela frente antes de sabermos o que lhe vai acontecer. Com o embrião implantado na Sam, é uma espera de 2 semanas antes de se poder fazer um teste de gravidez. Wade e Joe têm um estilo de vida saudável há 6 meses, na esperança de melhorarem a contagem de espermatozoides. Fez testes mensais ao esperma. Hoje vão encontrar-se com a naturopata Yvonne Gutting para verificar os resultados. As coisas melhoraram dramaticamente para mim e para a Joanne. Muito mais do que pensei. Eu pensava que a naturopatia, mas passei de 9 milhões para 19 milhões. Quando se tornou uma competição comigo mesmo. Desta vez são 19 milhões. O que posso fazer para a próxima? Ivan diz que do meu lado as coisas melhoraram tanto que temos todas as hipóteses de engravidar. São ótimas notícias, mas até terminar a desintoxicação, Yvonne aconselhou-os a usar contraceptivos. Não gosto de usar preservativo, mas tem de ser, tem de ser. É a altura de outro teste aos espermatozoides. Vamos descobrir se há alguma verdade na teoria de que estar sentado durante longos períodos de tempo aumenta a temperatura dos testículos. Como sabemos, testículos quentes significam espermatozoides de fraca qualidade. Cá vêm as nossas queridas cobaias. Sendo jovens e viris, podem dar-se ao luxo de perder uns milhões de espermatozoides em nome da ciência. O agricultor Doug, o estudante Dean e o bailarino Tom foram instalados no estúdio. Foram-lhes colocados sensores de temperatura nos testículos, não precisam de ver isso. E foram feitas leituras a cada 5 segundos. Durante a primeira hora, sentaram-se à mesa e jogaram à bisca na posição de joelhos afastados. Estabelecemos um guia de temperatura normal para cada um deles. Tom tinha a temperatura mais baixa, com 33,3, e tem a sua teoria acerca de ser o mais fresco. Acho que quanto maior o testículo, mais fresco está. Porque está mais distante do corpo. Está bem? Claro, Tom. Obrigado, amigo. Dean manteve mais tempo a temperatura de 34,6, mas com 35,8, Doug era o mais quente. Em seguida, pusemos-los na posição de joelhos unidos. Tom e Doug tiveram um aumento de 1 grau, enquanto que Dean foi ficando cada vez mais quente, chegando a aumentar mais de 2 graus. Uma nota para todos os homens que gostam de cruzar as pernas ou de se sentar com as pernas unidas. Se o fizerem durante muito tempo, devem arrasar uns quantos milhões de espermatozoides. Deixem lá o estilo. Sentem-se com as pernas afastadas e mantenham os espermatozoides frescos. O tratamento IICE possibilitou que os espermatozoides de Alastair fertilizassem os óvulos de Sam. Há 2 semanas foi implantado em Sam um embrião de 8 células. Mas será que o embrião continua a crescer? Esta manhã fomos ao laboratório para fazer o teste de gravidez. Depois disso, a Sam perdeu um pouco de sangue, o que não é bom sinal. Percebemos que as notícias não iam ser boas. Pegamos numa carta e era um teste de gravidez negativo. Foi um dia muito longo para nós. As nossas queridas cobaias têm mais um teste. Muitos computadores portáteis atingem temperaturas acima de 70 graus. O que acontece à temperatura do escroto quando colocamos um computador portátil no colo? 35,6.
Está a ficar muito quente para o meu gosto. 36,8. As leituras continuaram a subir. Tenho as palmas das mãos transpiradas. Nem quero pensar no estado das minhas calças. A subir. 36,8. 37,3. Acho que é um recorde mundial, pessoal. E a subir. Acho que estes ovos estão quase cozidos. Não pode ser bom para a produção dos espermatozoides. O que pensa o nosso perito? Elevar cronicamente, durante um longo período de tempo, a temperatura dos testículos não é boa ideia. Esse tipo de coisa deve ser evitado. Na verdade, as 3 cobaias tiveram temperaturas nos testículos muito mais elevadas que com os computadores portáteis do que em qualquer outro teste. Ficam avisados. Os computadores portáteis no colo podem pôr em risco os espermatozoides. Demonstramos os perigos do calor, mas há muitos riscos potenciais para os espermatozoides. Telemóveis, álcool, drogas, tabaco, químicos, poluentes, até a comida que comemos. O grande problema é que é muito difícil dizer exatamente quais os perigos reais. Existem muitas investigações, mas não há muitas respostas. Isso acontece porque num homem saudável há uma enorme variação na contagem de espermatozoides de dia para dia e de semana para semana. Por isso, medir o efeito direto do álcool, drogas ou qualquer outro fator de risco é quase impossível. Há também a questão do tempo até que demora para que os espermatozoides amadureçam. Leva 3 meses desde que os espermatozoides começam a formar-se até serem ejaculados. Pode acontecer muita coisa a esses espermatozoides em 3 meses. Somos levados a crer que a quantidade e qualidade dos espermatozoides está em rápido declínio. Será verdade? Os homens de hoje são menos homens do que os seus avós. É questionável. Depende do país e da zona que estamos a considerar. Há alguns países e zonas onde as contagens de espermatozoides estão a descer. Isso está provado. Penso que não há provas de que as contagens e qualidade dos espermatozoides estejam a diminuir. Há 20 anos foram feitos estudos que sugeriam que entre a década de 50 e a década de 70 houve uma diminuição na contagem de espermatozoides. Mas penso que havia muitos problemas neste estudo. Não acho que estejamos a caminho da extinção por causa das baixas contagens de espermatozoides, mas acho que há alguma preocupação. Passaram 3 meses desde a transferência mal-sucedida do embrião de Alastair e Sam. Ainda temos 4 embriões congelados. A ideia é implantar um deles na Sam. Os embriões que congelamos eram todos de boa qualidade. Isso quer dizer que têm uma hipótese tão boa com um dos congelados como com o fresco. Mas Alastair tem dúvidas. É preocupante porque, da última vez que passámos pela fertilização in vitro, tínhamos alguns embriões congelados, mas nenhum sobreviveu à descongelação. Estou um pouco preocupado com a situação, especialmente pelo que aconteceu da última vez. Existe a preocupação de que, se não funcionar, vai ser muito difícil para os dois. Passaram-se 2 meses desde a operação de reversão da vasectomia de Steve. Esta manhã o seu sêmen foi testado. Ele e Nicola estão na Fertility Associates, esperando ansiosamente as notícias do Dr. Graham. Hoje é o chamado dia D. Vamos saber se o procedimento funcionou. Estou muito nervosa. O Steve é o meu mundo. Amo-o muito. Mas o corolário desta relação seria ter um filho. To fulfill that relationship is having a child. Como estão? Fora os nervos, está tudo bem? Sim, tudo bem. Fez um exame esta manhã, certo? Sim. E quer saber o resultado? Temo que não sejam boas notícias. Não há lá nada. I'm afraid nothing there. So you go through all that. É a montanha-russa dos tratamentos da fertilidade. Sobe-se e desce-se. Eu fiz-vos subir e agora fiz-vos descer. Depois de tudo o que passaram, são notícias devastadoras. Foi azar para o Steve. Quando o conheci, disse-lhe que achava que as hipóteses dele eram abaixo da média, porque no caso dele, o impacto foi maior do que em outros homens. A reversão pode ter falhado, mas nem tudo está perdido para Steve e Nicola.
As opções deles são fazer recolha de espermatozoides, fertilização in vitro, injeção de espermatozoides, ou então usar os espermatozoides de outra pessoa, ou seja, um dador, ou adoção. O Wade fez grandes alterações na alimentação e estilo de vida e estão a dar resultados. Da minha parte, houve grandes mudanças. Dupliquei a minha contagem de espermatozoides. Passei de uma média de 12 a 13 milhões para 23 milhões por mililitro. Antes de ter optado pelo caminho naturopata, tal como me teria ocorrido, mas funciona. Esta incrível melhoria fez com que a contagem de espermatozoides do Wade passasse de infértil para fértil, o que é uma ótima notícia. Mas agora a questão é a fertilidade de Joe. O Wade já teve que chegar. O motivo pelo qual decidimos parar com o programa foi porque estava a afetar a Joanne, ao ponto de ficar deprimida e de se refletir no dia-a-dia dela. Cada vez que tem o período, é uma derrota esmagadora. Acaba por ser demasiado. A Joanne é mais importante para mim neste momento do que um potencial bebê daqui a uns meses. Perhaps baby in a couple of months. Apesar do estilo de vida saudável do Wade ter colocado os seus espermatozoides no grupo fértil, Wade e Joe decidiram parar de se concentrar em ter um filho e, em vez disso, gozar a vida. Alastair e Sam também tiveram más notícias. O segundo embrião não resultou em gravidez. Tentei continuar a viver. Não vale a pena pensar no que aconteceu e que não resultou da última vez. Tentei seguir em frente. Mas sei que desta vez foi muito difícil para a Sam. Sempre que quero falar nisso, tenho de ir embora e esconder-me porque estou a lembrar-lhe que o problema está nele. E isso faz-me sentir muito mal. Não há sinais exteriores de infertilidade. O efeito que tem numa relação não é óbvio para o mundo exterior. O facto de ser infértil tem um grande efeito num homem e na forma como as suas relações funcionam. Descobrir que tem dificuldades em ter filhos é um dos maiores desafios que um casal pode ter. Pode destruir relações. Mas Alastair e Sam encontraram uma forma de lidar com a situação e de manter a sua relação. Já vi o álbum porque o fizemos juntos. Mas mais do que minha, é a forma de a Sam lidar com isto. A minha é desaparecer, fazer outra coisa e tentar não pensar nisso. Se em algum momento o tratamento for bem sucedido, quero mostrar ao nosso filho o que o pai e a mãe passaram para o ter. Espero que possamos fazer isso, em vez de olhar para fotografias e ficar triste e vazia, porque poderia ter sido o nosso filho. Acho que estamos a chegar ao ponto de seguir em frente. Estamos a tentar ter filhos há 6 anos. Isso consumiu um grande pedaço do nosso casamento e da nossa vida juntos. Alastair e Sam estão à espera de gêmeos. Wade e Joanne continuam com um pensamento positivo sobre terem filhos. Steve e Nicola são pais orgulhosos de um rapaz. Tradução e locução. Dialetos.